Ele só disse uma frase, mas foi o suficiente para destruir 12 anos de casamento. Ele não gritou. Ele não quebrou nada. Ele só olhou para mim, com aquele olhar cansado que eu ainda não sabia interpretar, e disse: eu me arrependo. E foi assim que tudo começou a desmoronar. Conheci o Daniel aos 24 anos. Ele tinha aquele jeito seguro, engraçado, que fazia todo mundo rir na mesa. Eu me sentia escolhida quando ele me olhava, como se eu tivesse ganhado alguma coisa rara. Nos casamos 2 anos depois. Tivemos a Clara. Compramos um apartamento pequeno demais para os nossos sonhos, e grande o suficiente para as nossas discussões. Mas nada, absolutamente nada, tinha me preparado para aquela noite. Era uma terça-feira comum. Eu lembro porque ainda tinha a marmita da segunda na geladeira, intocada. Ele chegou mais tarde do que o normal. Deixou a chave cair no aparador, tirou os sapatos no meio da sala. Amor? Eu chamei da cozinha. Silêncio. A Clara já estava dormindo. Eu tinha feito lasanha, a favorita dele. Ele entrou na cozinha e nem olhou para a mesa posta. A gente precisa conversar. Eu ri, nervosa. Isso nunca é coisa boa. Ele puxou a cadeira devagar, como se estivesse comprando tempo. Eu me arrependo. Eu franzi a testa. De quê? Ele respirou fundo. De ter casado tão cedo. De ter assumido tanta responsabilidade. De ter escolhido essa vida. Essa vida. Eu fiquei parada, segurando a colher de servir. Ante essa vida... Comigo? Perguntei, a voz já falhando. Ele passou a mão no rosto. Não faz isso. Não transforma tudo em você. Mas era sobre mim. Como não seria? Daniel, olha pra mim. Eu pedi. Ele olhou. E o que eu vi ali não era raiva. Era indiferença. E aquilo doeu mais do que qualquer grito. Eu sinto que eu poderia ter sido mais. Ele continuou. Ter feito mais. Viajar. Crescer. Arriscar. Eu me acomodei. A gente construiu uma família. Eu disse, sentindo o chão escapar. Isso é se acomodar? Ele soltou uma risada curta. Às vezes parece que eu troquei meus sonhos por boletos. Eu senti como se tivesse levado um tapa. Então eu sou um boleto agora? Ele levantou a voz pela primeira vez. Eu nunca quis essa rotina sufocante. A palavra ficou no ar. Sufocante. Eu pensei nas noites em que fiquei acordada sozinha esperando ele chegar. Nas vezes que deixei meu emprego para acompanhar a transferência dele. Na Clara aprendendo a andar com ele viajando a trabalho. Sufocante. Eu te dei tudo. Eu sussurrei. Ele balançou a cabeça. Você me deu o que você achava que era tudo. Essa foi a segunda frase que me atravessou. Eu não sabia que amor podia ser reinterpretado assim, como um erro de cálculo. Ficamos em silêncio por alguns segundos que pareceram horas. Tem outra pessoa? Eu perguntei, porque às vezes a dor concreta é mais fácil de engolir do que a abstrata. Ele hesitou. E aquela hesitação disse mais do que qualquer confissão. Não é sobre isso, ele respondeu. Não é sobre isso. Outra frase que parece pequena, mas pesa toneladas. Então sobre o que é? Minha voz já estava mais alta do que eu queria. Sobre você acordar um dia e decidir que a gente foi um engano. Ele bateu a mão na mesa. Eu não decidi nada hoje. Eu sinto isso há anos. Anos. Enquanto a gente tirava fotos sorrindo no Natal. Enquanto ele me chamava de amor na frente dos amigos. Enquanto fazíamos planos para reformar a cozinha. Por que nunca disse nada? Perguntei. Ele me olhou como se eu fosse ingênua. Porque você não ouviria. Essa foi a terceira. Porque você não ouviria. A culpa, sempre um lugar confortável para ele estacionar. Você nunca tentou, eu respondi. Ele ficou de pé. Eu estou cansado de ser o vilão da sua história. E eu estou cansado de descobrir que sou figurante da sua. Ele ficou em silêncio. Depois pegou o celular no bolso. Uma notificação iluminou o rosto dele. Eu vi o reflexo do nome na tela. Mariana. Meu estômago virou. Quem é Mariana? Eu perguntei, com uma calma que não combinava com o terremoto interno. Ele travou por meio segundo. Uma colega do trabalho. Colega que manda mensagem às 10:30 da noite? Ele não respondeu. E às vezes o silêncio é a frase mais traumática de todas. Eu dei 2 passos para trás. Você me traiu? Ele respirou fundo. Não do jeito que você está pensando. Eu ri. Uma risada feia, quebrada. Existe outro jeito? Ele passou a mão no cabelo. Eu só... me sinto vivo quando converso com ela. Ali. Foi ali que algo dentro de mim quebrou de verdade. Não era sobre sexo. Não era sobre traição física. Era sobre ele ter encontrado em outra pessoa aquilo que um dia disse encontrar em mim. Então vai. Eu falei quase num sussurro. Se sente vivo. Ele me encarou, como se não esperasse aquela resposta. Você está me expulsando? Eu estou te libertando da vida sufocante. Ele abriu a boca para falar alguma coisa, mas fechou. Pegou as chaves. E antes de sair, disse a frase que até hoje eu ouço quando fecho os olhos. Você vai perceber que eu nunca fui o problema. A porta fechou. Eu fiquei na cozinha, com a lasanha esfriando na mesa, tentando entender como alguém consegue transformar anos de parceria em um erro unilateral. E naquela noite, eu ainda não sabia. Ele só disse uma frase, mas foi o suficiente para destruir 12 anos de casamento. Parte 2. Eu achei que o pior tinha sido ouvir, eu me arrependo. Eu estava errada. Daniel voltou 3 dias depois. Não para ficar, não para pedir desculpa. Voltou porque precisava pegar algumas coisas. Essa foi a justificativa. Eu estava sentada no sofá quando ouvi a chave girar na porta. Meu coração disparou como se ainda houvesse algo a salvar. Ele entrou diferente, mais leve, quase decidido. A Clara está na escola? Foi a primeira coisa que ele perguntou. Nem oi. Está, respondi. Ele assentiu, como se aquilo facilitasse a logística da própria culpa. Começou a abrir gavetas, separar camisas, pegar documentos. Tudo muito organizado, muito racional. Como se estivesse encerrando um contrato. Você vai pra casa dela? Perguntei, sem rodeios. Ele parou por um segundo. Não rápido demais, não lento demais. Exatamente o tempo de quem calcula a resposta. Eu vou ficar um tempo fora. Com a Mariana? Silêncio. Ele suspirou. Você quer mesmo entrar nisso? Eu levantei. Eu já estou nisso, Daniel. Ele sentou na beirada da cama, derrotado. Ou ensaiando estar. Não começou do jeito que você está pensando. Essa frase. Sempre essa frase. Então começou como? Ele passou as mãos pelo rosto. Ela entrou no projeto novo da empresa há 6 meses. A gente começou a trabalhar junto direto. Reunião atrás de reunião. Viagem pra São Paulo. Madrugada fechando o relatório. Eu senti um aperto no peito. Viagem pra São Paulo. Ele tinha me dito que dormiu no escritório porque o prazo estava apertado. Você mentiu. Eu falei baixo. Ele não negou. Eu não planejei nada. A gente só conversava. Sobre trabalho. Depois sobre outras coisas. Que coisas? Ele olhou pra mim pela primeira vez com um traço de vergonha. Sobre como eu me sentia. Eu ri. Mas não tinha humor nenhum ali. Ah, claro. Porque comigo você nunca conseguiu, né? Não foi físico no começo. No começo. E depois? Ele ficou em silêncio. E dessa vez não era dúvida. Era confirmação. Meu corpo ficou frio. Foi em São Paulo? Perguntei. Ele assentiu quase imperceptivelmente. No segundo mês do projeto. Segundo mês. Então, enquanto eu organizava a festa de aniversário da Clara, ele já estava dividindo o quarto com outra mulher. Você trouxe ela aqui? Perguntei. Ele me olhou, chocado. Não, eu respirei fundo. Pelo menos isso. Você disse que se sentia vivo com ela. O que isso significa exatamente? Ele hesitou. Ela me admirava. A verdade às vezes vem em pedaços pequenos, mas suficientes para destruir tudo. Admirava o quê? Minhas ideias. Meu jeito. Dizia que eu era brilhante. Que eu tinha potencial para mais. Eu fiquei em silêncio. Eu também dizia isso, no começo. Mas depois vieram as prestações. A rotina. A filha doente. O cansaço. E você contou pra ela que se arrepende de ter casado? Ele fechou os olhos. Sim. Eu senti algo afundar dentro de mim. O que mais você contou? Ele demorou pra responder. E essa demora foi pior do que qualquer grito. Que às vezes eu me sentia preso. Preso a mim. Preso à vida que eu construí. Construímos. Você falou mal de mim? Ele não respondeu imediatamente.
Daniel, eu desabafei. Desabafou. Segredos meus transformados em assunto de café corporativo. Você expôs minha vulnerabilidade pra impressionar outra mulher? Não foi pra impressionar. Foi pra quê, então? Ele explodiu. Foi porque eu me sentia sozinho dentro do meu próprio casamento. A frase ecoou. Sozinho. Eu lembrei das vezes que pedi pra ele conversar. Das noites em que ele dizia estar cansado demais. E com ela você nunca estava cansado? Ele não respondeu. E ali eu entendi. A Mariana não era só uma colega. Ela era o espelho que mostrava pra ele uma versão de si mesmo que ele achava ter perdido. A versão ambiciosa, livre, admirada. E eu era o lembrete das escolhas feitas. Ela sabe da Clara? Perguntei. Sabe. E mesmo assim ficou com você? Ele hesitou. Ela disse que não queria destruir família nenhuma. Eu soltei uma risada amarga. Mas ajudou mesmo assim. Ele ficou de pé, fechando a mala. Eu não planejei me apaixonar. A palavra finalmente apareceu. Apaixonar. Você ama ela? Ele não respondeu de imediato. E eu percebi que se a resposta não era um não imediato, já era um sim. Antes de sair, ele parou na porta do quarto. Eu nunca quis te machucar. Eu o encarei. Você só quis se sentir vivo. Ele não respondeu. A porta se fechou de novo. E dessa vez, eu sabia que o casamento tinha acabado. Mas eu ainda não sabia que existia um último segredo. Um que ele ainda não tinha coragem de contar. E que eu estava prestes a descobrir sozinha. A parte 3 em breve estará no nosso canal do YouTube. Link na bio. Ele só disse uma frase, mas foi o suficiente para destruir 12 anos de casamento. Parte 3. Eu descobri por acaso. Ou talvez não exista acaso, quando a verdade já está apodrecendo por baixo da superfície. Foi numa quinta-feira à tarde. Eu estava tentando entender as contas. Ironia cruel. Quando percebi uma transferência diferente no extrato conjunto. Um valor alto. Parcelado. Destino. Reserva Atlântico Hotel, São Paulo. Meu estômago revirou. Não era só uma diária. Eram 3. Com café incluso. Data. O fim de semana em que ele disse que estava num treinamento intensivo. Eu fiquei olhando para a tela como se os números pudessem mudar sozinhos. Mas o pior não era o hotel. Era o nome que aparecia como observação na segunda parcela. M. Andrade. Mariana Andrade. Ele não tinha só dividido o quarto. Ele tinha dividido despesas. Com o nosso dinheiro. Eu senti uma calma estranha tomar conta de mim. Fria. Organizada. Quase cirúrgica. Peguei o notebook dele que ainda estava no escritório. Ele tinha levado roupas, mas não levou tudo. Sempre confiante demais. A senha era a mesma de sempre. O nome da Clara com o ano que ela nasceu. Abri o e-mail. Não precisei procurar muito. Eles não eram discretos. Eram românticos. Assunto. Ainda sinto o seu cheiro. Minhas mãos começaram a tremer. Eu nunca me senti tão visto por alguém. Com você, eu sou quem eu deveria ter sido. Eu devia ter te conhecido antes. Antes de mim. Antes da nossa filha. Antes da nossa vida. Mas havia um e-mail diferente. Enviado por ele. Não para ela. Para o RH da empresa. Assunto. Solicitação de transferência interna. Meu coração acelerou. Ele estava pedindo transferência para a filial de São Paulo. Definitiva. Data da solicitação. 2 meses atrás. 2 meses. Ou seja, quando ele me disse que estava confuso, ele já tinha um plano. Não era crise. Era estratégia. Continuei descendo os e-mails. E então eu vi. Um anexo. Contrato de locação. Apartamento. Vila Olímpia. Locatário. Daniel Azevedo. Data de início. Próxima segunda-feira. Próxima segunda. Ele não estava indo ficar um tempo fora. Ele estava indo embora. Com um apartamento alugado. Cidade nova. Vida nova. Planejada. Eu sentei na cadeira, sentindo o ar faltar. Não foi impulso, não foi paixão avassaladora fora de controle. Foi organização. Ele já tinha conversado com o banco, já tinha pesquisado escola, já tinha enviado currículo interno. E o mais cruel, havia uma troca de mensagens com a Mariana sobre a Clara. Ele vai pedir guarda compartilhada? Não quero problema com o ex. A gente precisa ver isso antes de oficializar. Oficializar. Eles estavam planejando a versão pública do relacionamento. Eu fechei o notebook devagar. O último segredo não era a traição. Era o fato de que ele já tinha apagado a gente da própria vida antes mesmo de sair pela porta. Naquela noite, ele ligou. Eu deixei tocar 3 vezes antes de atender. Oi, ele disse como se fosse um dia comum. Eu vi o contrato. Respondi. Silêncio do outro lado. Um silêncio diferente. Não defensivo. Não surpreso. Calculando. Você mexeu nas minhas coisas? Eu quase ri. Nossas coisas, Daniel. O notebook foi pago com o meu salário também. Ele suspirou. Eu ia te contar. Quando? Depois de mudar de estado? Eu precisava ter certeza. De quê? Que ela valia o investimento? Ele ficou irritado. Não transforma isso num espetáculo. Espetáculo. Você alugou um apartamento. Pediu transferência. Planejou guarda. E eu sou o espetáculo? Ele respirou fundo. Eu não queria fazer isso de forma caótica. Caótica. Como se o caos não estivesse morando no meu peito desde terça-feira. Você já contou pra ela que vai se divorciar oficialmente? Ainda não. Eu queria resolver tudo aqui primeiro. Eu fechei os olhos. Claro, eu era a pendência burocrática. Você já pensou na Clara? Perguntei. Eu vou continuar sendo pai. A quantos quilômetros de distância? Ele não respondeu imediatamente. E então veio a frase. A pior de todas. Criança se adapta. Eu senti algo morrer ali. Não o casamento. Não o amor. Mas qualquer resquício de respeito. Ela não é um projeto corporativo, Daniel. Ele ficou em silêncio. Eu não sou o vilão que você está pintando. Eu respirei fundo. Não. Você só é o homem que decidiu que a própria felicidade valia mais do que qualquer promessa. Ele demorou alguns segundos antes de falar. Você vai entender um dia. Eu olhei para a parede vazia da sala. Não, eu não vou. Desliguei. E naquela noite, pela primeira vez desde que tudo começou, eu não chorei. Eu sentei à mesa, peguei o mesmo extrato bancário e comecei a fazer minhas próprias contas. Porque se ele tinha planejado uma nova vida em segredo, eu também começaria a planejar a minha. Mas diferente dele, eu não faria isso escondida. Acompanhe a história completa no canal do YouTube Redditor MSM2, link na bio. Ele só disse uma frase, mas foi o suficiente para destruir 12 anos de casamento. Parte 4. O que ele nunca imaginou. Na manhã seguinte, eu acordei diferente. Não mais leve, não mais forte, mais lúcida. Existe um tipo de dor que paralisa, e existe um tipo de dor que organiza. Eu estava no segundo tipo. Preparei o café da Clara como sempre. Pão cortado em quadradinhos, suco de laranja sem polpa. Ela falava sobre a aula de ciências enquanto eu observava cada detalhe do rosto dela, tentando entender como alguém pode olhar para aquela criança e dizer: criança se adapta. Adapta. Como se fosse troca de turno, como se fosse mudança de escritório. Depois que a deixei na escola, fui direto ao banco. Abri uma conta só no meu nome. Pela primeira vez em 12 anos, meu salário não cairia numa conta conjunta. O gerente perguntou se era planejamento financeiro. Eu respondi: é reestruturação. Passei o resto da manhã organizando documentos, escritura do apartamento, extratos, contrato do financiamento, declarações de imposto. Se ele tinha planejado cada passo da saída, eu planejava cada passo da minha permanência. À tarde, recebi uma mensagem. Mariana, meu coração disparou, mas minhas mãos estavam firmes quando abri. Eu sei que você sabe. Acho que merecemos conversar como mulheres adultas. Como mulheres adultas, eu reli 3 vezes. Não havia pedido de desculpas, não havia constrangimento, havia posicionamento. Respirei fundo e respondi: converse com ele, não comigo. A resposta veio quase imediata. Eu não queria que fosse assim. Eu digitei, apaguei, digitei de novo. Mas foi. Silêncio. Achei que tinha acabado ali. Não tinha. Ela mandou outra mensagem. Ele disse que vocês já estavam distantes há muito tempo. Eu senti um riso escapar, baixo, incrédulo. Então agora eu também tinha sido promovida à narrativa. Respondi: distância não é autorização.
Ela visualizou. Não respondeu. Eu ia propor vender o apartamento. Foi como se alguém tivesse puxado o chão mais uma vez. Vender? É o mais lógico. Dividir o valor. Cada um começa de novo. Cada um começa de novo. E a Clara? A gente organiza. Organiza. Eu me aproximei. Você já organizou tudo, Daniel. Só esqueceu de me avisar. Ele passou a mão no rosto. Eu achei que você fosse reagir pior. Eu sorri. Você me achava fraca? Ele hesitou. E ali estava outra verdade. Eu achava que você não conseguiria sozinha. Aquilo não doeu. Aquilo acendeu algo. Você está confundindo dedicação com dependência. Ele me olhou diferente dessa vez, como se estivesse recalculando. Eu nunca te impedi de nada. Não, você só me convenceu de que sua carreira era prioridade, que seu cansaço era maior, que seus sonhos eram mais urgentes. Ele abriu a boca para retrucar, mas fechou, porque ele sabia. Você acha que eu sou um monstro? Ele disse finalmente. Eu respirei fundo. Não, eu acho que você é um homem que quis ser admirado mais do que quis ser responsável. Ele ficou em silêncio. Pela primeira vez parecia pequeno. Eu ainda me importo com você. Ele disse quase baixo. Eu o encarei. Mas você se importa mais com a versão de você que ela enxerga. Ele não negou. O telefone dele vibrou. Eu não precisei perguntar quem era. Ele olhou para a tela, depois para mim, e pela primeira vez pareceu dividido. Mas divisão não é arrependimento. Você vai atender? Perguntei. Ele demorou 2 segundos, e atendeu. Oi. Eu ouvi a voz feminina do outro lado, abafada. Ele virou de costas para mim enquanto falava. E naquele momento eu entendi algo com clareza brutal. Eu já não estava competindo. Eu estava encerrando. Quando ele desligou, eu disse com calma. Segunda-feira eu vou falar com um advogado. Ele me olhou assustado. Você não precisa fazer isso agora. Preciso sim. A gente pode resolver entre a gente. Eu balancei a cabeça. Você resolveu entre vocês. Ele não teve resposta. E antes que ele saísse, eu acrescentei. Ah, e o apartamento não será vendido. A Clara não vai se adaptar a perder a casa também. Ele me encarou. Você não tem como pagar sozinha. Eu sustentei o olhar. Assiste. Ele saiu sem dizer mais nada. A porta fechou pela terceira vez naquela semana. Mas dessa vez, eu não senti abandono. Eu senti início. Meses depois, a casa já não parecia um cenário de abandono, mas de reconstrução. Eu pintei a sala de um tom claro que ele dizia ser ousado demais. Troquei os móveis de lugar e voltei a trabalhar em tempo integral. A Clara se adaptou. Não à ausência dele, mas à presença mais inteira de mim. Fiz terapia, voltei a estudar, recuperei amigas que eu tinha deixado pelo caminho. Pela primeira vez em anos, minhas decisões não eram reação a alguém. Eram escolha. E isso mudava tudo. Porque ele achava que estava começando uma nova vida. Mas ele nunca imaginou que eu também sabia recomeçar. Comentem sua opinião e em breve a parte 5 vai sair no YouTube, link na bio. Ele só disse uma frase, mas foi o suficiente para destruir 12 anos de casamento. Parte 5. O que eu construí sem ele. Recomeçar não é inspirador no início. É exaustivo. Nos primeiros meses, eu não me senti forte. Me senti sobrecarregada. Tinha dias em que eu acordava antes do despertador, com o coração acelerado, fazendo contas mentalmente. Prestação do apartamento, escola da Clara, mercado, luz, internet. Eu tinha dito, assiste com tanta segurança. Mas à noite, sozinha, eu tremia. Voltei a trabalhar em período integral. Depois de anos conciliando meio período com a rotina da casa, meu corpo sentiu um impacto. Eu chegava cansada, culpada por chegar cansada. A Clara perguntava, a mamãe vai estar na apresentação da escola? E eu dizia que sim, sempre sim. Mesmo que significasse virar madrugada terminando o relatório. Houve dias em que pensei em vender o apartamento só para respirar. Mas toda vez que passava pela porta do quarto dela, via os desenhos colados na parede. Eu lembrava, estabilidade também é amor. Daniel ligava nos fins de semana combinados. Às vezes vinha buscar a Clara, sempre com pressa, sempre falando sobre novos projetos. Mariana aparecia em fotos discretas nas redes sociais dele. Viagens, restaurantes, sorrisos amplos. Eu sentia algo estranho. Não era mais dor, era distância. Na terapia, eu comecei a desmontar frases antigas. Você não conseguiria sozinha. Você é emocional demais. Eu preciso de alguém que me admire. Percebi que durante anos eu tinha diminuído meu próprio brilho para não competir com o dele. No trabalho, comecei a falar mais nas reuniões. No começo, minha voz saía insegura. Depois, firme. Assumi um projeto que ninguém queria. Prazo curto. Cliente exigente. Eu aceitei porque precisava da comissão. Mas no meio do caminho, percebi que não era só dinheiro. Era prova. Passei semanas estudando estratégia, ajustando números, liderando equipe. Dormia pouco. Mas dormia com propósito. Um dia, meu diretor me chamou na sala. Eu entrei já ensaiando defesa. Aconteceu algum problema? Ele sorriu. Pelo contrário, ele abriu um relatório na tela. Seu projeto foi o único do trimestre que superou a meta em 18%. Eu fiquei em silêncio. Ele continuou. A empresa está reestruturando a gerência do setor. E seu nome foi indicado por 3 coordenadores diferentes. Meu coração disparou. Ele assentiu. Você lidera sem precisar gritar, resolve conflitos sem expor ninguém e entrega resultado. Eu senti os olhos arderem. Não era sobre cargo, era sobre reconhecimento. Assinei a promoção 2 semanas depois. Gerente, salário maior, bônus por desempenho, autonomia. Naquela noite, passei no mercado e comprei uma pequena garrafa de espumante. Eu e a Clara brindamos com suco de uva. A mamãe virou chefe? Ela perguntou com os olhos brilhando. Eu ri. Virou. Quando deitei, peguei o celular e vi uma mensagem de Daniel. Soube da sua promoção. Parabéns. Sempre soube que você era competente. Sempre soube. Eu encarei a tela por alguns segundos. Durante anos eu esperei validação. Agora ela chegava atrasada. Respondi apenas, obrigada. E era sincero. Eu descobri que estava viva o tempo todo. Só precisava parar de sobreviver na sombra de alguém. E, ironicamente, foi quando ele saiu que eu finalmente cresci. Numa sexta-feira chuvosa, saí do trabalho mais tarde do que o normal. A rua estava quase vazia, e eu ainda estava respondendo uma mensagem da babá quando senti um puxão brusco na bolsa. Foi tudo rápido. Um homem de capuz, a mão forte no meu braço, o cheiro de álcool. Meu corpo travou por um segundo. Aquele segundo perigoso. Até que alguém segurou o assaltante por trás e o empurrou para longe, gritando por ajuda. O homem fugiu. Eu fiquei parada, tremendo, enquanto a voz ao meu lado dizia: Você está bem? Eu levantei os olhos e vi um homem de terno escuro, molhado da chuva, respirando ofegante. Ele segurava minha bolsa com cuidado, como se fosse algo frágil demais. Acho que sim, respondi, ainda em choque. Ele insistiu em me acompanhar até o carro. Conversamos pouco, mas o suficiente para eu perceber que ele era calmo de um jeito raro. Antes de ir embora, ele disse o nome: Rafael. 2 dias depois, na reunião geral da empresa que assumiria a filial do meu ex-marido, descobri no telão: Rafael Mota, novo CEO. Enquanto isso, Daniel começou a ligar com mais frequência. Primeiro para falar da Clara, depois para perguntar de mim. Soube por amigos em comum que o relacionamento com Mariana não era mais leve. As viagens viraram rotina. A admiração virou cobrança. Numa das ligações, ele ficou em silêncio por longos segundos antes de admitir: Talvez eu tenha confundido emoção com felicidade. Pela primeira vez não havia arrogância na voz dele, só arrependimento. Mas dessa vez eu já não estava esperando que ele voltasse. A parte 6 sai em breve no Shorts do YouTube e em breve em vídeo longo. Link na bio. Ele só disse uma frase, mas foi o suficiente para destruir 12 anos de casamento. Parte 6. Rafael começou a aparecer com mais frequência no meu dia a dia. Primeiro em reuniões estratégicas, depois em conversas rápidas no corredor. Ele nunca mencionou o assalto na frente de ninguém. Era como se aquele momento tivesse sido guardado numa espécie de cofre silencioso entre nós. Um dia, após uma apresentação minha para a diretoria, ele me chamou na sala dele. Pensei que fosse sobre metas, mas ele disse apenas: Você tem uma força tranquila. Isso é raro. E eu senti algo diferente. Não era validação, era respeito. Com o tempo, descobri que ele tinha assumido a empresa após comprar parte majoritária das ações, inclusive as que antes pertenciam a Daniel.
A informação correu discreta, mas inevitável. Quando Daniel soube, me ligou alterado. Então é isso? Você agora responde ao cara que comprou o que era meu? Eu respirei fundo antes de responder. Eu respondo ao meu trabalho. Sempre foi assim. Ele ficou em silêncio, como se finalmente entendesse que o mundo não girava mais ao redor dele. Dias depois, Rafael me convidou para um café. Nada formal, nada corporativo. Conversamos sobre carreira, sobre decisões difíceis, sobre recomeços. Ele me contou que também já tinha perdido tudo uma vez. Empresa, casamento, amigos. Às vezes a vida desmonta a gente para reconstruir melhor, ele disse. E eu percebi que pela primeira vez, alguém falava comigo sem tentar me diminuir ou competir. Daniel começou a mandar mensagens mais longas, lembranças antigas, fotos, tentativas de nostalgia. Mas quando ele sugeriu conversar sobre nós, eu senti algo surpreendente. Não havia mais raiva, nem amor, só aprendizado. Eu te perdoo, eu disse numa ligação calma, mas não quero voltar. Ele chorou. Foi a primeira vez que eu ouvi o choro dele sem sentir culpa. Rafael não me salvou só de um assalto naquela noite. Ele apareceu num momento em que eu já tinha me salvado sozinha e escolheu caminhar ao meu lado, não na minha frente. E isso fez toda a diferença. Eu não contei para ninguém sobre o que senti naquela noite depois do café com Rafael. Não era paixão arrebatadora, era paz. Uma sensação silenciosa de segurança que não exigia que eu provasse nada. Ele não me tratava como alguém quebrada que precisava ser salva, nem como uma vitrine de superação. Ele me via inteira. E isso era novo. Assustadoramente novo. Porque durante anos, eu me acostumei a ser medida pelo que eu aguentava, não pelo que eu merecia. No trabalho, nossa relação era impecavelmente profissional. Fora dali começamos devagar. Conversas longas, risadas inesperadas. Ele perguntava da Clara antes de perguntar de mim. E quando a conheceu, não tentou impressionar. Sentou no chão para montar um quebra-cabeça e ouviu de verdade as histórias confusas dela sobre escola e amigas. Clara gostou dele sem esforço. E isso, para mim, significava mais do que qualquer declaração adulta poderia significar. Daniel percebeu. Não porque eu contei, mas porque a minha voz mudou. Eu já não atendia as ligações dele com aquele resquício invisível de expectativa. Ele começou a insistir. Mandava mensagens tarde da noite. Falava que tinha cometido o maior erro da vida dele. Que trocou profundidade por vaidade. Que confundiu admiração com ego. Mariana já não estava mais na história. Eu achei que precisava de alguém que me olhasse como herói. Ele disse uma vez. E perdi quem me amava como humano. Eu ouvi. De verdade. Mas não senti o impulso de consertá-lo. Essa era a diferença. Durante anos, eu fui a tradutora emocional de um homem que nunca quis aprender a própria língua. Agora, ele precisava aprender sozinho. Quando contei a Rafael sobre o passado, ele não fez perguntas invasivas. Apenas segurou minha mão e disse. O que você viveu não define o que você aceita viver daqui para frente. E eu percebi que não se tratava de comparar dois homens. Se tratava de comparar duas versões minhas. Algumas semanas depois, houve um evento corporativo importante. Rafael faria o discurso como CEO. Eu estava na primeira fila, oficialmente como gerente, liderando uma das equipes que mais cresceu no último trimestre. Daniel estava lá também, como convidado do conselho antigo. Nossos olhares se cruzaram por um segundo. Não havia mais raiva no dele. Havia consciência. Talvez até respeito tardio. No palco, Rafael falou sobre reconstrução, visão e coragem. E em nenhum momento precisou diminuir ninguém para se afirmar. No fim da noite, enquanto a música tocava baixo e as pessoas conversavam em grupos, Daniel se aproximou. Você está diferente, ele disse. Eu sorri. Eu estou inteira. Ele assentiu, como quem finalmente entende algo que deveria ter entendido anos atrás. Rafael se aproximou logo depois, com naturalidade, e tocou levemente minha cintura. Não como posse, como presença. E naquele instante, eu soube. Eu não tinha sido salva por um homem. Eu tinha sido despertada por mim mesma. Daniel achou que precisava ir embora para se sentir vivo. Eu descobri que estava viva o tempo todo. Só precisava parar de sobreviver na sombra de alguém. E, ironicamente, foi quando ele saiu que eu finalmente cresci. E agora, pela primeira vez, eu não estava escolhendo alguém para preencher um vazio. Eu estava escolhendo alguém para compartilhar uma vida que já estava completa. O restante da história está disponível em vídeo longo no YouTube, link na bio. Ele só disse uma frase, mas foi o suficiente para destruir 12 anos de casamento. Parte final. O pedido de Daniel veio numa terça-feira comum. Não houve flores, nem jantar dramático, nem plateia. Ele apareceu no meu apartamento no horário em que costumava buscar a Clara. Estava diferente, menos arrogante, mais cansado. Depois que ela desceu para brincar com a vizinha, ele ficou parado na sala que um dia foi nossa. Olhou em volta como quem visita um museu de decisões erradas. Eu estraguei tudo, ele disse direto. Mas eu ainda amo você. Eu respirei fundo. Anos atrás, aquela frase teria desmontado minha estrutura inteira. Eu teria confundido arrependimento com maturidade. Teria sentido culpa por ele sofrer. Mas ali, olhando para aquele homem que um dia me fez duvidar de mim, eu não senti vertigem. Senti clareza. Você amava a versão de mim que se encolhia para caber em você. Eu respondi. Calma. Eu não sou mais aquela mulher. Ele tentou argumentar. Disse que mudou, que fez terapia, que entendeu seus erros, que perdeu a melhor coisa da vida dele. E pela primeira vez eu acreditei que ele estava sendo sincero. O arrependimento era real. A dor era real. Mas isso não tornava o passado inexistente. Eu te perdoo, eu disse de novo. Mas perdão não é retorno. Daniel passou a mão no rosto, segurando o choro. Existe alguém? Eu não desviei o olhar. Existe alguém que me respeita, que me escuta, que não precisa me diminuir para se sentir grande. Ele assentiu devagar, como se cada palavra fosse um peso novo. Eu demorei demais, não foi? Eu apenas respondi com silêncio. Porque algumas respostas não precisam ser ditas em voz alta. Naquela noite, quando ele foi embora, eu não chorei. Não senti vitória. Não senti vingança. Senti encerramento. Fechei a porta e encostei nela por alguns segundos. Não por tristeza, mas por reconhecimento. Eu tinha quebrado um ciclo que atravessava anos de silêncios e concessões. E isso era maior do que qualquer romance. Rafael chegou pouco depois. Eu tinha contado a ele que Daniel viria conversar. Ele não demonstrou insegurança, nem fez exigências. Apenas disse. Se em algum momento você sentir que precisa escolher diferente, eu quero que seja por você, não por mim. Aquilo me atravessou de um jeito profundo, porque era exatamente o oposto do que eu vivi por tanto tempo. Contei como foi a conversa. Ele ouviu sem interromper. Quando terminei, perguntou apenas. E o que você sente agora? Eu pensei por alguns segundos antes de responder. Paz. Ele sorriu daquele jeito tranquilo que sempre me desarmava. Então é isso que importa. Meses depois, nossa vida já tinha um ritmo próprio. Rafael e Clara criaram tradições estranhas de domingo. Panquecas em formatos duvidosos e filmes repetidos. Eu assumi oficialmente a diretoria regional após uma nova expansão da empresa. O salário aumentou. A responsabilidade também. Mas diferente de antes, eu não carregava o peso sozinha. Eu tinha parceria, não dependência. Daniel ainda estava presente na vida da filha. E eu fazia questão de manter respeito. Mas ele já não tentava voltar. Em uma das últimas conversas que tivemos, ele disse. Eu precisei te perder para entender quem você era. Eu respondi. Eu precisei me perder para descobrir quem eu sou. No dia em que Rafael me pediu para morarmos juntos, não houve joelhos no chão. Foi simples, maduro, real. Eu não quero te salvar, ele disse. Quero construir com você. E eu disse sim sem medo. Porque não era um salto no escuro. Era um passo consciente. Anos atrás, meu marido me disse que precisava de alguém que o admirasse mais. Hoje, eu acordo ao lado de alguém que me admira. Mas, principalmente, me respeita. E eu me admiro também. Essa foi a maior conquista. O final feliz não foi encontrar outro homem. Foi me reencontrar. Rafael foi escolha, não fuga. Daniel foi aprendizado, não destino. E pela primeira vez na minha vida adulta, eu não estava sobrevivendo ao amor. Eu estava vivendo.